Com vocês, então, o professor doutor Leandro Carnal. Bem, boa tarde. Um grande prazer, aceito o convite de vir à capital do meu estado. Apesar de estar com uma agenda que era caótica há alguns anos, agora é demente, insana, esquizofrênica. Estava hoje no interior de São Paulo, venho para cá, à noite estarei no Teatro Municipal de São Paulo, amanhã estarei em Curitiba e à noite estarei na Tailândia, ou indo para a Tailândia. E nesse meio tempo, inclusive, de vez em quando, comendo algo e fazendo. O tema que me deram para, durante essa hora, falar é um tema muito rico, daria muito tempo. Desci correndo do aeroporto, apressado, entrei no Plaza São Rafael, havia um congresso sobre diabetes, e eu quase entrei no congresso e comecei a dar a palestra. E nós vivemos em mundos líquidos onde talvez ninguém notasse a diferença. E alguém de diabetes falaria aqui, também ninguém notaria isso. Então, vou começar fazendo uma tarefa que é típica de historiador, que é a minha área central. Localizar onde nós estamos, de onde nós falamos, qual é o ponto que nos afeta neste momento. Nós vivemos um mundo que, segundo um grande intelectual que eu tive o privilégio de entrevistar, professor Zygmunt Bauman, mais de 90 anos de idade, mais de 40 livros publicados, fugiu da Polônia para a Inglaterra e lá mora há quase 5 décadas. O professor Bauman traduziu todas as angústias, transformações e características deste mundo com a metáfora de mundo líquido. Vivemos num mundo sem forma, um mundo distinto daquele que provavelmente nos formou. Aqueles que, como eu, têm mais idade, vieram de um mundo sólido. Minha mãe não tinha dúvida em São Leopoldo a nos educar. Por exemplo, batia sem culpa. Não havia trauma infantil naquela ocasião. Éramos chantilly, bate que cresce. Quanto mais batesse, mais cresceria. Também não havia bullying, a gente tinha que correr mesmo, não tinha bullying, tinha que fazer sua própria gangue se quisesse fazer algo. Não havia nada daquilo que caracteriza este mundo. Minha mãe e minha avó, em São Leopoldo, tinham certezas absolutas. Minha avó insistia que eu fizesse concurso na Petrobras. E eu fico imaginando hoje, nesta fase da minha carreira, onde eu estaria se eu tivesse me tornado dirigente da Petrobras hoje, né? Ou rico, ou preso, ou as duas coisas, que é uma novidade recente. O professor Bauman, essa grande cabeça pensante, que eu aspiro muito a chegar, que sai a idade dele com essa capacidade de raciocínio, o professor Bauman descreve tudo isso como um mundo, a partir da metáfora que Marx usou em 1848, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Um mundo onde não há mais certezas. O símbolo é aquilo exatamente que acontece neste momento nessa sala. Eu estou falando a pessoas fotografando, outras digitando, outras atualizando o Face e outras... Estou na palestra, kkkk. Ou seja, é isso, este é o mundo. Nosso corpo está aqui e nosso espírito está em muitos lugares. Muitos lugares. Uma das características do mundo líquido é que o aqui e agora não junta mais corpo e alma. Nós não temos mais consciência e presença física neste momento. Nós temos um mundo intermediado pela tecnologia. Um mundo que cada vez mais depende dessa tecnologia. E essa liquidez atinge naturalmente valores. É melhor criar os filhos com grande clareza de princípios? Ou é melhor criar os filhos numa escola um pouco mais construtivista e um pouco mais livre? São dúvidas que nós temos que nossos avós não tiveram. Eu digo como professor, para acalmá-los como pais ou avós, tanto faz, não dá certo de qualquer jeito. Não? Eles irão ao psicólogo por motivos diferentes, só. Se vocês fizerem regras muito claras e muito duras, eles irão ao psicólogo porque a mãe era opressiva. Se vocês não fizerem, eles irão ao psicólogo porque a mãe não dava bola para eles. Não, vocês errarão sempre. Então, não tem jeito. Sintam-se tranquilos porque não tem jeito. Os valores são muito fluidos. E uma das características, para quem como eu, vários aqui se apresentaram e disseram que eram professores, os alunos de hoje tiraram o conceito de autoridade e passam a considerar que tudo é uma questão de opinião.
Eu dou a eles um texto do maior filósofo da história moderna para a contemporânea, Immanuel Kant. Eles leem 3 parágrafos, eles têm 18 anos, e eles dizem, não concordo. Kant. Ou seja, eu digo a eles, daqui a 30 anos, lendo em alemão todos os dias Kant, você poderá dizer, eu entendi. E nos próximos 30, talvez no fim da vida, dizer, acho que não concordo. Mas eles já não concordam com 18 anos. Ou seja, nós temos um mundo que diluiu valores como autoridade. E a única coisa que eu lamento nessa transformação é que eu fui aluno quando os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor quando os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história, né? Eu nunca gostaria de ter sido aluno agora ou ter sido aluno, professor, há 50 anos. A globalização é uma realização. Eu já falei em texto e já falei na TV Cultura que a minha avó era o modelo da mulher não globalizada. Quando eu voltei do pós-doutorado no México, disse ela, vó, os mexicanos comem abacate com sal. E minha avó constatou, isso dá diarreia. E eu disse a ela, vó, o Brasil é o único país do mundo que come abacate com açúcar. Em todo o planeta Terra se come abacate com sal. Minha avó então concluiu, o mundo não sabe que dá diarreia. Não importa o que eu dissesse, ela tinha certezas. As certezas dela eram totais. Por que vocês correm quando começou a onda de correr? Por que vocês correm? Por que vocês ficam correndo, não é? Gastando energia? Não, mas é para manter a forma física. Lava a roupa, corta a grama, para ficar correndo. Não? Era absolutamente consciente. Quando o Dr. Cooper disse em São Paulo, há uns 12 anos que eu assisti, disse que correr desgastava as articulações, era melhor andar, a minha avó concluiu, eu sabia, eu sempre soube que isso era assim. Globalização aliada ao individualismo brutal. Basta vocês perguntarem hoje, ao chegarem a casa, perguntarem às pessoas isso. Perguntem ou afirmem, eu estou cansado. E 100% dos senhores ouvirá que resposta? Eu também. Quem está casado há mais de 12 horas sabe que essa é a resposta. Ah, mas eu acordei às 7, eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém ouve ninguém. Somos totalmente individualistas. Qualquer dado que eu enunciar aos senhores, meu mais velho tem 19, eu vou ouvir o quê? O meu tem 17, o meu já tem 22. Ninguém ouve ninguém. Nós somos individualistas e somos obrigados pela primeira vez na história a sermos felizes. Ninguém entra numa entrevista de RH se não for feliz. É a primeira condição de RH, felicidade. Defeitos possíveis. Entrevista de RH, perfeccionismo. Não, mas diga um defeito de verdade, obsessão com horário. Não, mas um defeito mesmo, colocar a empresa acima da família. Esses são os nossos defeitos. Há 100 anos uma foto batida, e eram raras, ninguém sorria. Porque sorriso fácil era coisa de gente estúpida. Hoje é obrigatório sorrir e ser feliz o tempo todo. E se você não está feliz, há remédios para isso. Porque a tristeza é considerada não um estado de espírito como a melancolia dentro da teoria dos humores, a melancolia, mas é considerado um defeito. A pessoa está triste, faleceu meu pai, você está triste, toma um remédio, mas faleceu o pai, deve estar triste, se não estiver há um problema. Mas na verdade a melancolia é considerada hoje uma doença, ela é tratada. O que na minha geração era criança desatenta, hoje deve ser tratada com Ritalina. Existe déficit de atenção? Sem dúvida, mas ele é raro. O que existe mais é vagabundagem mesmo. Mas a gente medica tudo. A gente medica tudo. Em alguns países medicam mais do que os outros. Onde começou essa mudança com a qual eu introduzi minha fala? Quando, por volta de 1455, Gutenberg, na região que viria a ser a Alemanha, traduziu um princípio chinês que provavelmente ele não conhecia, que era a imprensa com tipos móveis. Se uma Bíblia antes levava anos para ser copiada e iluminada por monges, ela agora pode ser impressa rapidamente. O primeiro livro da história, impressa, é uma Bíblia. O Brasil tem 2 exemplares dessa Bíblia e o conhecimento começou a se capilarizar, metáfora biológica, ou se atomizar, metáfora física. O que aconteceu no século XV é idêntico ao que acontece hoje com a internet. Ampliação do conhecimento. Antes, apenas meia dúzia de padres tinham acesso ao conhecimento.
Jean Delumeau, historiador, diz que a Bíblia é o incenso da reforma. Sem a Bíblia, sem a imprensa, não teria ocorrido um fenômeno como Lutero. Não teria ocorrido um fenômeno como Calvino, que passam a imprimir seus livros. E imprimir cada vez mais rápido e passam a difundir. Esta mudança tecnológica atinge esse objeto que aqueles que na sala conhecem naturalmente têm certa idade. As pessoas que têm a minha idade para cima têm um mantra na cabeça: ASDFG, C cedilha LKJH. Esse é um mantra. E aí vem uma das coisas notáveis deste mundo contemporâneo. Eu, Leandro, tenho diploma de datilografia. É um dos tantos diplomas inúteis da minha vida. Eu tenho um diploma de datilografia. E meus sobrinhos mais novos, que nunca estudaram datilografia, digitam mais rápido do que eu. Ou seja, eu fui preparado para um mundo que não existe mais. Uma criança me perguntou na exposição que eu fiz em São Paulo, a escrita da memória. Eu mostrei uma máquina antiga com teclado QWERTY para mostrar como funcionava o teclado, e ela perguntou: tio, o que é isso? E eu dei a resposta de um professor: isso é uma impressora wireless. E ela achou muito moderno, uma impressora wireless que capta sinal em qualquer lugar. Com essas metáforas eu mostrei a ela algo que ela nem entende mais. Eu tenho um sobrinho de 5 anos que eu tenho uma hipótese, que não é uma certeza. Quando a gente diz alguma coisa: Davi, não faça isso, ele faz assim para a gente. Eu acho que ele está tentando passar a tela. Eu acho que ele acha que a realidade do mundo é touchscreen, ou seja, é só fazer assim que a tela avança. Ele faz assim para a gente. Eu não sei se é isso, mas eu desconfio que ele acha que em caso de incômodo basta avançar uma etapa do jogo. Eu visitei a Nova Inglaterra há 2 anos com uma equipe brasileira para analisar escolas, coisa que eu faço muito no mundo todo, e havia uma professora alfabetizando crianças sem lápis e caneta, só com tablet. E uma das professoras do meu grupo, da USP, horrorizada, diz: o que acontece com essa criança quando não tiver lápis? E a professora, muito inteligente, disse: o mesmo que a senhora quando não tem computador, né? Não escreve. Sem instrumento de escrita a gente não escreve. Tanto faz se seja uma caneta ou um computador. A única vantagem é que numa ilha deserta eu posso escrever na areia SOS. E um jovem vai ficar procurando sistema para mandar um pedido de socorro. Mas é uma mudança muito rápida, gente. Eu fiz provas nisso. Eu sou especialista em mimeógrafo. É outra habilidade inútil que a minha biografia me deu. Tantos colegas eram alcoólatras por essa causa. De manhã cedo o mimeógrafo começava a rodar. A gente sabe imprimir coisas com mimeógrafo, rodar provas com mimeógrafo. Eu sei dar uma aula com retroprojetor. Eu sei fazer uma lâmina de acetato com o conteúdo da aula. Fiz muito isto. Ou seja, há uma mudança no conhecimento. Eu mostro aqui uma enciclopédia e penso: eu sei procurar numa enciclopédia. Não há um sistema de busca, existe uma ordem alfabética. Eu fui criado para um mundo que não existe mais, um mundo que desapareceu. Um mundo que se tornou obsoleto à medida que eu cresci. E eu aprendi tecnologia. Porém, eu aprendi como segunda língua. E todos os que vieram muito depois de mim aprendem como língua nativa. Essa é uma diferença grande. Para saber a idade de uma pessoa, façam perguntas como: o cabo é HDMI ou USB? E pronto, vocês já terão uma pista muito grande. Observem como a pessoa digita: um só dedo, mais de 30. 2 polegares, menos de 30. Observem como a pessoa insere imagens nas mensagens de WhatsApp. Os jovens inserem mensagens adequadas. Os adultos jogam muitas figurinhas, mas não têm a menor ideia do que aquilo significa. Ficam botando o rostinho, mas nem conseguem ver bem, por causa da presbiopia, qual é o rostinho adequado. E ficam mandando, porque acham moderno ficar mandando essas coisas. Bem, o que aconteceu neste mundo líquido que o Bauman nos advertiu? Em primeiro lugar, dissolveram-se fronteiras, todas as fronteiras. Fronteiras de idade, fronteiras de tratamento, fronteiras de gênero. Fronteiras de gênero foram dissolvidas. Houve relativismo de valores, que é a nossa marca hoje. E a incerteza, como dizia um professor meu, é a marca contemporânea. Essas transformações são tão rápidas, tão volumosas, tão agitadas, que nós perdemos a referência.
lembrando que um homem que dormisse no ano de 1100 e acordasse em 1300, veria muito pouca transformação na Europa. Um homem que dormisse em 1980 e acordasse em 2015 não se comunicaria conosco. Se eu dissesse a ele, um homem de 1980 manda um torpedo, ele imaginaria uma batalha naval. Não passa um what? Que? What? Não. Ele não saberia se comunicar, porque em 1980, em alguns lugares muito avançados, havia impressoras matriciais. Não havia mouse e havia teclados de fósforo verde do computador. Havia disquetes grandes. Disquete, jovem, anotem, depois o tio faz uma explicação. Vão anotando essas palavras vintage. Disquete. Isso. Esses dias eu traduzi um poema na Unicamp e aparecia a palavra petticoat em inglês e as pessoas, o que é isso? Eu disse, anágua. Aí silêncio. Silêncio. Anágua é o máximo. O que é comum? Confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Quando eu começo a dizer o mundo está acabando, significa que o meu mundo que me deu significado está acabando. O mundo que me traduziu está acabando. O mundo que eu aprendi a viver, o mundo das minhas novidades está acabando. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, nós íamos a Porto Alegre conhecer a escada rolante nas lojas americanas e tomar uma banana split lá em cima. Viemos conhecer e voltamos todo orgulhosos para o Colégio São José em São Leopoldo, dizendo, a gente conhece a escada rolante. O quê? A escada sobe sozinha, a gente tem que dar um pulinho nela e ela vai... E ninguém acreditava, achava que a gente estava brincando com isso. Este é o meu mundo. Não é o século XV. Este é a metade para o fim do século passado. Este é o mundo que me formou. Este mundo passou rapidamente. Por isso que meus alunos, eu disse, sempre me elogiam e dizem, professor, o senhor está bem para a idade. Porque alguém de 18 anos olha para alguém de 52 como eu e diz, nossa, que é um milagre, né? Eu vou ao banheiro sozinho, por exemplo, infelizmente, vou ao banheiro sozinho. Todas essas questões são questões de uma rapidez de fatos, que quando as pessoas olham para um ídolo do passado, para quem tem 14 anos é Xuxa. Quando falam de um ídolo do passado, é algo anterior à atual década. Isto significa que este quadro do Munch, o Grito, pintor norueguês, é o quadro fundacional da modernidade, pintado na década de 1890, há várias versões. Ele pinta o Estreito de Oslo, o Fiord de Oslo, ele pinta o céu alaranjado, provavelmente pela erupção do Krakatoa, e ele pinta esse mundo sem linha, desesperado, expressionista, sem muita tranquilidade. A modernidade líquida começa neste momento, com essa dependência tecnológica. Realmente, a primeira definição contemporânea de inferno que eu acabei de ouvir é que inferno é um lugar sem rede Wi-Fi. E este é o inferno. É um lugar que você não consegue conectar nada. Isto é literalmente hoje o inferno. E a linguagem, naturalmente, tem que acompanhar essa rapidez líquida. Não, já falou. Isso é uma mensagem. Machado de Assis, nosso gênio da língua, morto em 1908, diria, não é língua portuguesa, mas o autor é gaúcho, RS. A Xin não é português, TB também não, e o resto também é um código. Machado, um dos maiores conhecedores da língua portuguesa, não entenderia essa mensagem. Hoje é exatamente o contrário. A mensagem longa com sujeito e predicado, com muitos períodos marcados pela subordinação, é incompreensível a alguém jovem. Frases de Vieira, textos do Hamlet, são incompreensíveis para um jovem. Porque ele não consegue manter a unidade de compreensão ao longo de mais de 4 orações. É uma mudança estrutural na linguagem. A televisão, eu assessoro a Globo para novelas históricas, a televisão não usa mais orações subordinadas. Usa só coordenadas absolutas assindéticas. Ponto e vírgula desaparece porque não existe mais a possibilidade de escrever longas orações com unidades de sentido distintas. Para eu me comunicar neste mundo, eu tenho que começar a ser sintético e a usar imagens. Senão eu não me comunico. E está surgindo um novo português que não é pior. A língua é um objeto vivo. Um dia foi vossa mercê. No século XIX surgiu você, e hoje é VC. É possível que no 22 seja
só apenas o V, ou só o C a isso. Porque eu tenho que comunicar cada vez mais com menos. Como escreveu minha empregada ano passado, eu guardei o bilhete e disse a ela, vou usar em palestras. Ela me escreveu, professor, nessa quinta eu venho na sexta. É uma mensagem fabulosa, né? É uma mensagem fabulosa. Ela está me dizendo o seguinte, ao contrário do hábito de vir à sua casa às sextas-feiras, às quintas, excepcionalmente nessa, eu virei às sextas. Só que isso é muito comprido. Então é melhor, professor, nessa quinta eu venho... Ela me disse tudo o que tinha a dizer. Isto dentro de linguística não é nem erro de português. Isso é a criação de que a gente chama de uma linguagem, de um familieto, de uma linguagem nova. Eu também posso dizer que está surgindo uma unificação verbal. Uma moça do Correio em São Paulo, quando eu disse eu tenho que despachar isso para cá, isso para outro país, isso, e eu perguntei, você entendeu? Ela olhou para mim e disse, entendeu. Ela está unificando o tempo verbais. Aquele sofrimento que eu entendesse, que tu entenderias, eu entenderei, essas complicações vão... Eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu. Ou seja, unidade semântica do pretérito. Acabando com essas bobagens de futuro do presente, pretérito imperfeito, essas coisas que complicam muito a vida. Eu não estou lamentando com isso. Eu não estou lamentando a simplificação do português. Eu não acho que as pessoas eram mais felizes quando usavam subjuntivo. Eu estou comentando que nós estamos numa transformação de velocidade da linguagem, de tipologia da linguagem. Por isso que um ex-professor meu, Baudrillard, dizia que o século XVIII foi o século da Revolução Francesa política, o XIX da Segunda Revolução Industrial e o atual é o da incerteza. A atual revolução é a incerteza. São os alunos que subjetivam tudo. Tudo é subjetivo. Tudo depende unicamente do sujeito e deve ser apenas registrado e não vivido. Pessoas que fotografam alguém se afogando, ao invés de ajudar. Eu fiz uma experiência muito interessante. Eu sempre desligo o celular quando eu começo a trabalhar. Sempre, sem exceção. Eu nunca trabalhei com o celular ligado na minha vida. Mas eu estava irritado com os meus alunos da pós, que ficavam me acompanhando pelo celular. E aí eu fiz uma experiência pedagógica, bem professorzão. Eu deixei ligado e fiz falsamente que eu usava durante a aula, coisa que eu nunca fiz na vida, espero nunca fazer. Eles faziam uma pergunta, só um pouquinho, aí eu olhava o celular. No final da aula, eu triunfante fiz a pergunta piagetiana. Vocês entenderam o que aconteceu hoje? Eles, não, professor, o que foi? Ninguém notou. Ninguém notou. O que significa isso? Que eu preciso morrer, é lógico. A geração seguinte precisa chegar, porque eles não se importam mais com o celular. Eu me importo no trabalho muito. Eu não me importo com o celular naquilo que ele pode me servir. Mas quando eu estou trabalhando, eu me importo muito. Eu fiz essa experiência que eu contei até num café filosófico, numa reunião com uma arquiteta, e ela atendeu o celular assim que nós sentamos. Eu esperei, depois ela atendeu de novo, eu esperei de novo. Na terceira vez tocou, era eu ligando para ela. E dizendo, já que você prefere, vamos continuar pelo celular. É estranho, mas é uma questão de mudança. É uma questão de que a imagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Registrar é mais importante do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o mais importante é o que ocorre em todos os lugares. E que é um gesto de simpatia, não há nenhuma antipatia nisso. As pessoas têm que tirar foto, inclusive comigo, como aconteceu 1.500 vezes aqui fora. Elas têm que tirar foto. Esta é a prova que eu vivi a experiência. Isso não é ruim, é simplesmente a imersão de uma nova característica. A imagem é a experiência. Não fotografou, você não viveu. É provável que uma criança de 1 ano tenha mais fotografias do que todo o século XIX teve. Eu não tenho da minha avó, de nenhum dos meus avós, nenhuma fotografia deles anterior ao dia do casamento. Era a primeira fotografia deles, no dia do casamento. E outra em alguma festa familiar. Isso em ambientes já urbanos. Este é o choque cultural. Eu sou submetido, eu sou exposto a uma velocidade cada vez maior e cada vez mais dados. Quem achava que a internet acabaria com papéis, quem achava que a internet acabaria com casa tulhada, enganou-se. Hoje nós temos internet, computadores e papéis.
Nós temos memória no computador e papéis. Os papéis continuam sendo mandados. Cada tese que chega à minha casa semanalmente, são 4 ou 5 eucaliptos derrubados. Chega em PDF e em papel para isso. Mas há uma confusão que é preciso ser dito, que atinge o tema da nossa reflexão de hoje. A informação é extraordinariamente grande, mas isso não é formação. E as pessoas estão confundindo as duas coisas. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas isso não me torna nem médico, nem historiador, nem advogado. Isso não me torna sequer um bom cozinheiro, sequer uma boa bordadeira. Jovens, anotem bordado, outra palavra, depois o tio fala. Então, não tenho, como brinca um grande amigo meu, médico, o Jair Vidal, os pacientes chegam com o seu exame já consultado do Dr. Google. Ah, meu HDL está tanto. E ele pergunta, o que você recomenda nestes casos? A confusão entre informação e formação é muito grande, porque nós temos um imenso alargamento de fontes e uma menor relevância dessas fontes. Tenham conta que Santo Agostinho, teólogo mais influente do Ocidente, leu menos e tinha menos livros do que qualquer um dos senhores. Santo Agostinho provavelmente tinha uma biblioteca de 200 livros. A minha na Unicamp tem 6.000 e é o meu menor depósito. E o mais notável, eu sou muito menos que Agostinho de Hipona. Isso é que é o notável. Eu tenho muito mais informação que Agostinho de Hipona. Eu sei coisas que Agostinho de Hipona nem desconfia. Mas como Agostinho de Hipona tinha apenas uma Bíblia, e eu tenho 17 traduções da Bíblia, ele lia aquela Bíblia sem parar e refletia sem parar sobre aquele texto. E eu leio todas as fontes. Vejam um exemplo. Em 1853 estreou a Traviata, linda ópera de Verdi, no Teatro La Fenice, em Veneza. Foi um show para as quase 500 pessoas que puderam ver essa estreia histórica. Mas só aquelas pessoas. Ninguém fora daquela sala teve acesso à música ou à valsa do brinde que começa a ópera. Passados 100 anos, jovens, isso é um long play. Passados 100 anos, eu podia comprar 10, 20, 30 versões da Traviata gravada. Não era mais o privilégio de um grupo de aristocratas em Veneza. Passados mais alguns anos, eu posso baixar centenas de gravações musicais da Traviata. Eu posso olhar centenas de vídeos no YouTube. E eu posso ler o libreto completo na ópera e teoria crítica. E não obstante, há menos gente especialista em ópera hoje do que em 1853. E esta é a confusão que as pessoas fazem. Informação não é formação. Houve uma capilarização do conhecimento, não houve um aumento da compreensão. Nós não somos hoje mais sábios do que éramos há 50 anos. Mas nós temos difundido muito conhecimento, porque a experiência, segundo um grande filósofo alemão, Walter Benjamin, ela perdeu a aura única. A experiência aumentou o meu potencial crítico comparativo, mas reduziu o tempo que eu posso dedicar a isso, porque eu sou obrigado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O resultado é que eu obtenho muito mais dados, mas eu tenho dificuldade em filtrar dados válidos. A internet é uma fonte de bobagens inesgotável. A Wikipédia é uma sucessão de asneiras quase indescritível. E não me refiro apenas a erros de datas e de nomes, mas de bobagens mesmo. Porque as pessoas podem livremente interferir. Os dados flutuam. E as escolas ainda não deram este salto, as escolas ainda são arcaicas. Elas ainda acham que o importante é a transmissão do conhecimento. Quando, na verdade, o desafio hoje é a retenção e a formação do conhecimento. Eu não preciso mais de memória, não preciso mais decorar nada, não preciso saber de cor. E tudo isso está atingindo o ponto que eu quero desenvolver agora, este mundo líquido. Primeiro, acontece como o conhecimento, como aconteceu com tudo, que a fé está customizada. Significa que cada pessoa adapta a si. Agostinho diz com toda clareza que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. E esta é a regra de hoje. Olha que Agostinho não conheceu o que acontece hoje. Essa é a regra de hoje. Você é católico? Sou. Então o Papa é infalível. Não, eu não acredito nisso. Maria é virgem. Ah, não, essa parte eu não concordo. Você é contrário à pílula anticonceptiva? Não, eu sou a favor da pílula. Não, você acha realmente que é pecado, por exemplo, isso e aquilo? Não, isso não. Então, meu filho, o que você é?
já que nenhuma das crenças católicas é sua, mas é a customização da fé. Não, a igreja diz isso, eu vi na Bíblia, mas eu acho que é assim. Essa é a autoridade contemporânea. O eu se sobrepõe a tudo. Eu sou católico, mas eu gosto de acreditar na reencarnação. Bem, o Papa Pio IX definiu como heresia a reencarnação. Mas como você responde? Não, mas o Papa é o Papa, eu sou eu, e eu acho. Ou seja, eu não estou pensando que alguém deva ser dogmático ou não. Não estou pensando se alguém deva acreditar ou não, ser fiel à linha da sua igreja, adventista, presbiteriana, luterana, católica ou da comunidade judaica. Eu estou pensando como eu customizo a fé, como eu adapto ao meu interesse. O Deus do século XXI é, de todos os períodos da história, o Deus mais pessoal e subjetivo. É o meu Deus, não é o nosso. Ele é o menos autoritário e o menos exigente. Ninguém acredita que será condenado, isso é uma característica brasileira. A Veja fez uma longa pesquisa. Ninguém acredita que vá para o inferno. Na Idade Média, as pessoas tinham quase certeza que seriam condenadas. Hoje, ninguém mais vai para o inferno. E a pesquisa da Veja incluiu presídios e políticos. Ninguém vai para o inferno. Quando eu era criança, na aula de catequese, o padre Alexandre, em São Leopoldo, falava da visão das crianças de Fátima que caíam no inferno como folhas de outono. E a gente se assustava, eu pelo menos me assustava. O inferno está fechando as portas por falta de candidatos. Todos se acham dignos do paraíso. Essa é uma característica contemporânea. A fé se customizou e Deus me entende. Deus me entende. Bandidos, gente, fazem o sinal da cruz antes de assaltar. Isto é uma característica específica nossa. Temos um certo panteísmo, ou seja, é um Deus diluído em todos os lugares, um animismo panteísta, e a subjetividade, é o meu Deus. Eu rezo do meu jeito, do jeito que eu gosto, nas ocasiões que eu acho importantes. Eu irritei uma vez uma colega de avião, que eu pego muito, porque pela primeira vez na vida, 2 anos já, foi em agosto, o avião arremeteu em Congonhas. Eu nunca tinha passado por isso. Ele tenta pousar, não consegue. E vai de novo. E você testa a força do esfíncter anal. Não, você testa a sua consciência intestinal num grau alto. E ele vai fazendo aquele esforço sobre aquela área que a TAM tentou fazer o mesmo e não conseguiu. Você sobrevoa aquela área. Então, é aquele momento, eu, fiel a uma certa ideia ainda de ser gaúcho, fingi tranquilidade. Lendo o meu livro. A senhora do meu lado fazia sinais da cruz ferozes, né? De tudo que é tipo ortodoxo, com 3 dedos, meio satanistas de baixo para cima, fazia todos os sinais da cruz possíveis. E aí o avião estabiliza, você solta, verifica se está tudo bem, e ela me perguntou, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção me inclui, né? Eu estou do lado dela. Deus não vai matá-lo, não? A ideia, ela me olhou com olhares terríveis. Eu gosto de dizer essas coisas, né? Num avião, ano passado, uma senhora deu aquela tremida e me disse, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, olha, padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loreto. Não reze para a entidade errada, né? Você vai pedir Nossa Senhora Aparecida, não é o departamento dela, ela rejeita, o avião cai. Nossa Senhora de Loreto. Guardem a palavra. Nossa Senhora de Loreto. Bem, o panteísmo e a subjetividade vêm junto com infantilização. Esse tipo de mensagem de um Deus infantilizado, entre o cafona e a infância, entre o kitsch e a teologia, é hoje dominante. A ideia de Deus é um Deus infantilizado, não é à toa que a expressão Papai do Céu está em alta. Nada de Deus de sofrimento, nada do Deus da Sexta-feira Santa. A procissão do Senhor morto não é mais, a dor, a paixão segundo São Mateus, do luterano Bach, é vista pela beleza artística, não mais pelo conteúdo. É o Deus infantilizado, é o Deus meio cafona que vem sempre ao meu encontro de braços abertos. O Cristo juiz, o Cristo de Mateus 25, o Cristo condenador, o Cristo do fim do mundo está em crise. O Cristo salvador, a soteriologia, a salvação divina está em ascensão. As imagens dizem sempre, este carro pertence a Jesus, creio em Deus, até o Porta dos Fundos tem um videote que Jesus vem reclamar o carro. Já que você diz que esse carro é de Jesus, Jesus vem levá-lo embora.
a adaptação da mensagem religiosa à mensagem de propaganda é outra característica notável deste mundo. A ideia de que eu devo manifestar publicamente, muito mais importante que eu manifeste na camiseta, no carro e no adesivo, do que eu viva qualquer preceito evangélico. Ou seja, aquele motorista que está escrito, esse carro pertence a Jesus, ou tem o peixe, um dos símbolos mais antigos do cristianismo, e hoje de pertencimento a uma igreja específica, também fura o sinal vermelho e vai. Ou seja, esse carro pertence a Jesus, mas o motorista continua demoníaco, absolutamente demoníaco. A base disso é que a religião hoje tem que ter uma mensagem clara e pessoal. Faz sucesso o padre, o pastor, o pregador, o rabino, inclusive, que fale de cura e prosperidade. E não traga às pessoas a dimensão trágica da existência. A relação é individual, não rezo mais pelo país. Eu rezo sempre por mim e pela minha família. E, finalmente, ela é sempre positiva. Padre, pastor, rabino, mulá islâmico, que fale muito em compromissos, em obrigações e outras questões, perde público. Eu tenho que ser positivo. Essa é uma imagem de um pintor famoso e que faz esse Jesus pop. É uma imagem clássica do coração de Jesus, é um Jesus do século XVIII para o XIX, essa imagem, mas foi aqui adaptada a uma linguagem pop. Jesus com um coraçãozinho na cara. Não é ruim nem bom, o historiador não faz isso. Isto é apenas uma infantilização customizada da imagem de Jesus. Não é menos fiel, já que não temos nenhuma imagem de Jesus. Não é menos fiel à imagem original, mas é uma customização de um Buddy Christ, de um Cristo legal, que me entende sempre, que está sempre ao meu lado, que não estabelece obrigações. Nós temos hoje, como em tudo, inclusive na lei, uma religião dos meus direitos e nunca dos meus deveres. Isso vale para a Constituição brasileira, isso vale para a religião também. Ser cristão significa que Jesus me protege, óbvio. Mas também significa que há um conjunto de obrigações baseadas nesse compromisso. Isso está embaixo. Jesus amigo, Jesus protetor, Jesus Buddy Christ, Jesus legal, é hoje uma marca. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus simpático, Jesus handsome, bonitão, estendendo a mão, é o meu melhor amigo. O Jesus da cruz está embaixo. No Congresso Brasileiro existe um crucifixo. Me entrevistaram uma vez, perguntaram o que eu acho. Eu disse, olha, só tem um problema, não sei como não deu processo, mas eu disse. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E no Congresso tem 513 deputados. É demais. Eu acho que nem Jesus merece essa carga, né? 2 ladrões ainda conseguiu converter um. 513 deputados, gente. Eu pediria a retirada do crucifixo por motivos religiosos e não de Estado laico. Pediria por respeito a Jesus. Respeito a Jesus. Outro traço da crença atual é que ela tem que ser o mais catártica, ou seja, a palavra catarse, palavra aristotélica, o mais cheio de energia, missa animada, seja ela carismática, seja ela um culto neopentecostal. Mesmo naquele protestantismo que é o limite entre o protestante histórico e o pentecostal, que é o batista, há um bom culto, é aquele culto animado. Erguei as mãos, dai glória a Deus, canta, anima. Eu, como estudo religiões, eu frequentei a missa do Padre Marcelo. Eu recomendo aos senhores, porque é um caso muito interessante, mas tem que ir logo, porque não dá para ir na terceira idade. Você não tem energia, você não chega ao credo, porque senta, levanta, grita, rodopia, não dá. É uma missa para jovens com boa capacidade aeróbica, boa capacidade, porque ele é animado. O cara animado é aquele. Então, a ideia de um rito catártico, que as pessoas vão na marcha com Jesus, que vão numa missa carismática ou vão num culto neopentecostal, é outra característica dessa crença. Ao lado de um fenômeno urbano típico da década de 70 em diante, que é o New Age. Teorias orientais. Yin, Yang, da teosofia, do taoísmo, que atinge a teosofia. Ecologismo, Deus está nas árvores, nas cachoeiras. Animismo, Deus está diluído na natureza, e assim por diante. Essas religiões da nova era entendem o sagrado como geral, que você deve sentir a grande metáfora que é a energia, palavra que me irrita em particular.
Quando as pessoas, você sente nesse hotel essa energia? Claro que sinto, 5 estrelas, a cama é ótima, eu sinto uma energia fabulosa, né? Quando tem aquela toalhinha de esfoliação suave, que você passa no rosto e é uma lixa, eu sinto uma energia ruim. As pessoas fazem isso, meditam sem meditar, tiram poses porque é New Age. A influência da astrologia, do I Ching, da angelologia clássica, ou seja, da parte da teologia que estuda os anjos, do tarô, de símbolos de boa proteção, de incorporação de elementos de outras religiões, por exemplo. É o caso do Brasil, onde passamos nos últimos 30 anos a utilizar branco no Ano Novo, influência de cultos afro-brasileiros, e agora lingerie vermelha, se você quer amor, lingerie amarela, se você quer dinheiro. Imaginem alguém de cueca vermelha, o que atrai a isso? Um Exu, né? O que atrai uma pessoa de cueca vermelha? Cueca amarela. Imaginem a cena de cueca amarela. Salvo se alguém aqui está cueca amarela, é exceção do que eu estou dizendo. A crença de que tudo isso faz parte de um processo geral, já que não é uma ordem nem cristã, nem especificamente católico, se vestir de branco no Ano Novo. É um conceito do sagrado, um conceito geral do sagrado que incorpora elementos de Kabbalah, incorpora elementos da tradição judaica da interpretação dos números, elementos de angelologia e assim por diante. Este conceito de sagrado tem uma metáfora que une tudo, a energia. Energia é uma metáfora que agora vem acompanhada de uma outra tipicamente contemporânea, que me irrita um pouco, que é física quântica. Quando as pessoas não têm a menor ideia de um fenômeno, elas dizem que é física quântica. Elas também não têm a menor ideia do que seja física quântica. Aliás, elas não têm do que é física newtoniana, que é mais fácil, quanto mais a quântica. Eu também não sei o que é física quântica. Fiz um curso na Casa do Saber de 4 aulas, mas continuo não sabendo. Porém, eu não uso essa metáfora. Quando não tem explicação, é física quântica. Bem, outra questão, a sincronicidade. Tudo ocorre em benefício, em meu benefício, que é um dos pensamentos mais antigos e tradicionais do mundo. Perdi o avião, foi melhor. Foi melhor assim. Tentei viajar, não consegui. Deus tem Parkinson, escreve certo por linhas tortas. Eu vou entender no final. No fundo, é um barateamento de uma das mensagens mais bonitas da Bíblia, que é o livro de Jó. Por que sofrem os bons? Deus diz isso a Jó, né? Você pescou o Leviatã, você sabe o que eu quero, né? Quando Deus recrimina Jó. Só que essa teologia de Jó, que é os capítulos 1, 2 e o final são os mais antigos do Antigo Testamento, essa teologia de Jó vira uma espécie de universo que conspira a meu favor. Minha empregada me diz que leite com manga dá certo, dá morte. Então eu quis demonstrar a ela que isso é uma lenda e comi manga com leite. Não morri. Ela disse, não, mas o senhor é neto de alemão, não funciona. Então já tem uma variante. Só mata brasileiro luso, clássico, né? Aí ela me disse, não fala, professor, que acontece. Eu disse, esse teto vai cair, viu? Não caiu, então não acontece. Não. E ela, não, mas não é assim, tem que dizer com convicção. Não tem jeito. Não tem jeito, é quântico isso. Finalmente, os elementos orientais como karma e dharma, tradicionais nas religiões do Oriente, e que aqui são ressignificados sem muita propriedade. Karma e dharma são usados numa noção bastante livre de que é o seu karma. É meu karma ter na minha frente no avião alguém perdido, que não consegue achar o seu lugar, que vai até o meio do avião e descobre que é o lugar 2A. Então vem voltando contra Piracema, tentando voltar ao lugar 2A. É meu karma, é meu karma. Eu tenho que, em outra vida eu prejudiquei fila de avião, então nessa eu vim com essa missão. E acima de tudo, uma ideia até um pouco perversa, que doença é fruto do pessimismo e da amargura. Pessoas azedas têm câncer, pessoas para baixo têm câncer. E aí eu lembro, Madre Paulina, padroeira no Brasil contra o câncer, era uma pessoa super para cima e morreu com câncer. Madre Teresa de Calcutá não era azeda e teve câncer, entre outros problemas. A ideia de que o otimismo cura tudo, você tem que ser para cima, você tem que ser animado, é uma ideia infantil. É uma ideia de crianças de fase pré-operatória. Se eu pensar, acontece.
e o pensamento cria tudo. É um pouco idolátrico esse pensamento. É o clássico pecado de substituir o Criador pela criatura. Ou seja, a ideia que as partes práticas das religiões, como o islamismo, que eu estou dando um curso neste momento na Unicamp, diz com grande clareza, especialmente o islamismo sufi: confie em Allah e amarre seus camelos com firmeza. Essa é a parte prática. Inácio de Loyola dizia: reze como se os homens não existissem e trabalhe como se Deus não existisse. Essa é uma forma um pouco moderna e prática, mas isso aqui é um pouco infantil. O que você está fazendo? Eu estou pensando muito positivo. É um pouco problemático isso. Há uma nova consciência que mistura conceitos indígenas, culto à natureza, chás, maconha, huascas, ervas e assim por diante. Essas pessoas fundem num sincretismo contemporâneo essa crença. Eu vou dar um exemplo que eu visitei e não conhecia ela. Quando eu fui a primeira vez, ela já tinha falecido. Mas a tia Neiva é uma ex-caminhoneira que fundou perto de Brasília o Vale do Novo Amanhecer, onde as pessoas se vestem com roupas egípcias, incas, católicas. E ela já faleceu, e aqui está a tia Neiva com seus mentores, que são entidades indianas e indígenas, e também católicas. E aqui estão as pessoas que eu fotografei no Vale do Novo Amanhecer, vestidas com roupas ora ciganas, ora que elas atribuem que seja da época de Jesus e assim por diante. Essa comunidade é gigantesca. Então muita gente vai para lá e segue. Essa é uma customização fabulosa que vem acompanhada nas cidades de um outro fenômeno, a teologia da prosperidade. Substituindo talvez a teologia da libertação, que pregava uma análise sociológica de base provavelmente de materialismo dialético, surge uma ideia de que Deus, ao abençoar, traz a prosperidade pessoal. São os cultos que eu frequento bastante para fazer anotações, em que se diz, por exemplo, se eu conheci Jesus e eu saí do Serasa. Eu estava longe de Jesus e eu estava com a conta no vermelho. Agora eu conheci Jesus, eu comprei um Corolla, já temos uma casa em Tramandaí e nós vamos em breve fazer uma viagem até Bariloche, a gente vai ver neve. Essa ideia de que Jesus acompanha a prosperidade econômica, contrária à tradição de que a pobreza nos aproxima de Deus e a riqueza nos afasta, essa teologia da prosperidade faz muito sucesso. Faz muito sucesso. Deus quer não apenas seu bem-estar espiritual, óbvio. Deus quer não apenas a sua saúde, mas Deus quer também a sua prosperidade material. E esta é uma novidade. Ela começa na década de 70 aproximadamente, com os textos do atual bispo Edir Macedo, e depois se espalha por vários cultos e atinge várias percepções cristãs em particular. Quando eu digo isso, em nenhum momento eu estou dizendo que isso é errado. Eu sou historiador. Bom, então eu estou pensando por que em determinado momento, ao invés de Deus estar ao lado dos pobres, Deus começa a valorizar a classe média em ascensão. Amando os pobres, mas mirando na classe média em ascensão. Todo discurso de fé contemporâneo inclui uma ideia clara, que é a ideia da exclusão da dor. A exclusão da dor. Eu acabei de fazer, faz um ano, um longo trabalho junto a um dos médiuns mais famosos do Brasil, que é João de Deus. E é uma das coisas mais fascinantes que eu fiz na minha vida. A cidade inteira se veste de branco. E vão lá com problemas e com doenças, e vem gente do exterior. E tem até um documentário de John of God. Não? E as pessoas fazem, e ele diz: mantenha a quimioterapia, mas confie na minha mediunidade. Bom, é fascinante isso. É fascinante, é uma expressão fascinante de um homem, é um fazendeiro, é um homem que tem fazendas, mas é quase analfabeto, é um homem tosco, mas com carisma extraordinário, e as pessoas realmente acreditam, e elas sentem a energia do local. A fé atual é muito midiática. Me refiro aqui à extraordinária missa ocorrida em Copacabana, com a primeira viagem do Papa Francisco à América Latina. Houve uma surpresa geral. A missa deveria ter sido num outro lugar. No mês mais chuvoso no Rio de Janeiro, escolheram um lugar que tinha pântano. Foi uma escolha, não é fácil fazer esse tipo de escolha, tem que pensar muito.
Tem que pensar muito. É pegar o mês de chuva em Porto Alegre e fazer na Ilha da Pintada um campo para fazer uma... Conseguiram. Aí transferiram para Copacabana. A missa atraiu muita gente. Francisco começava a revelar seu extraordinário carisma e sua simpatia. E este milagre, que é um Papa argentino simpático, é um milagre absoluto. Absoluto. É a maior prova. A maior prova, São Malaquias diz que ele é o último Papa, né? São Malaquias profetiza todos os 168 Papas seguintes até o atual, Francisco, né? E os brasileiros vão para o juízo final com este sorriso, né? A igreja sobreviveu a tudo, mas pegou um argentino, acabou, né? O fim do mundo acabou. Que bobagem, que bobagem. Mas essa fé midiática, esta fé de grandes eventos, Marcha com Jesus em São Paulo, grande evento evangélico, o Círio de Nazaré, o maior evento católico do Brasil em número de participantes, a Missa do Envio, que encerra essas Jornadas Mundiais de Juventude, que devem tanto a João Paulo II, a Bento XVI e também agora a Francisco, eles são movimentos muito impactantes. Eu diria que, ao contrário do século XIX, quando Nietzsche anunciou que Deus estava morto, quando os liberais anunciaram a morte iminente de Deus, que os liberais estão mortos e Deus vai bem. Deus vai bem. Essa é uma velha piada universitária. Deus está morto, assinado Nietzsche. Embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, uma velha piada. Se há 50 anos, que era um período muito mais conservador, como eu acabei de falar para a revista Isto É, há 50 anos havia poucas emissoras religiosas de rádio e de televisão. Hoje eu tenho que ter cuidado, porque praticamente só tem emissoras religiosas. Logo, em plena modernidade líquida, Deus aparece como uma boia, uma segurança, uma referência permanente. E o futuro da religião hoje é mais brilhante do que a gente poderia dizer na década de 60. Na década de 60, o cardeal Vicente Scherer tinha acabado de inaugurar um grande seminário em Viamão, esperando uma explosão de vocações, e as vocações despencaram. Muita gente achava que a igreja fecharia por falta de candidatos. Isso mudou. Isso mudou. Ainda há carência de vocações, mas isso mudou. E as igrejas evangélicas se capilarizam com muita rapidez e também mudou este quadro. Há mais gente religiosa em 2015 do que havia em 1980. Há mais gente religiosa. Há um efeito enorme nas periferias do Brasil sobre a questão de drogas e de álcool da presença religiosa. São pessoas que passaram a viver isso. Em prática, eu diria que, como todo mendigo até hoje, pede uma esmola pelo amor de Deus e agradece que Deus lhe abençoe, que os discursos religiosos continuam tendo muito sentido semântico e prático na nossa sociedade. Como nós enfrentamos, como diz que Thomas, problemas estruturais sociais, como nós continuamos com problemas estruturais, sociais, culturais e econômicos, o discurso religioso continua muito significativo dentro deste vazio. Dentro deste vazio contemporâneo que tem uma imensa dificuldade em estabelecer referências, nessa velocidade que eu fiz toda a primeira parte acelerada, as mensagens continuam com sentido. Dando um curso uma vez sobre tradução de hebraico na Unicamp, eu lembrei que, veja uma metáfora que perdeu totalmente sentido, que é belíssima, mas perdeu sentido. As metáforas agropastoris da Bíblia. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O que significa para um ser humano urbano nascido no centro de Porto Alegre? Aquele que acha que uma galinha é uma Knorr viva, ou seja, que nunca teve contato com a natureza, que não tem ideia do que seja um grão de mostarda. Para ele, mostarda é um potinho que existe no supermercado. Eu poderia mudar, pegar o Salmo 23 ou 22 da Vulgata. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dominus regit me, em latim. Eu poderia mudar para o Senhor é meu provedor de banda larga. Ele nunca cairá. Isso faria as pessoas entenderem mais rapidamente. Mas um dos encantos da religião é o seu arcaísmo. É usar uma linguagem, e não é à toa que depois de relativamente reprimido, o latim volta à igreja. São autorizadas hoje dezenas de missas pelo Brasil pelo rito tridentino, pela missa de São Pio V. Significa que os discursos e as práticas religiosos por causa do discurso, significa que hoje há mais fila para casamento numa igreja, como aqui, a São José, aqui, do que havia há
50 anos. Em 1968, as jovens queriam sair de casa e queriam levar uma vida hippie. Em 2015, elas têm o mesmo sonho da avó, um marido rico, bem-sucedido e casar de branco na igreja. Nós somos notavelmente mais conservadores do que há 50 anos. As pessoas fizeram a Revolução Francesa, mas querem morar em Versailles. Elas querem continuar morando em casa, com a liberdade da Revolução Francesa. O que acontece hoje, se você marcar numa igreja como Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, seu casamento, que precisa de 3 anos de antecedência, se você perder o noivo, mantenha a data marcada. É mais fácil você vir a encontrar outro do que encontrar. Mantenha a data marcada, porque é fundamental se você quiser. O sonho hoje é coletivo. A avó, a mãe e a menina continuam sonhando com casamento de branco na igreja. Isso é notável. Isso é notável. Nós continuamos explicando mazelas sociais por tudo isso. Mas, se para encerrar é óbvio que nós temos pertencimentos líquidos, que, por exemplo, instituições tradicionais como a maçonaria perderam muitos membros nos últimos anos, que pertencimento a clubes e sociedades hoje é muito mais fraco. Se é verdade que hoje está em ascensão um Deus pessoal e positivo, que o Deus da obrigação, o Deus terrível, o Deus de Mateus 25, como eu disse, não está na moda, e que as fronteiras se diluíram, eu também posso pensar, para encerrar, uma questão mais filosófica. Esse Deus atual apropriado pelas pessoas. Esse Deus que exige muito pouco de mim e confirma a minha vida. Já que hoje nós confirmamos tudo. Eu devo comer esse quindim? Eu sempre tenho uma resposta. Pai, você já malhou tanto. Pai, você merece. Hoje é quarta. Tanto faz o dia, né? Hoje é quarta. Né? Amanhã você corre mais na esteira. Eu sempre tenho uma justificativa. E as pessoas colaboram. Elas nunca dizem isso, não como não. Elas dizem, como você merece. Né? Se você não comer, vai fazer mais mal ainda se você não comer. Né? Ou seja, nós estamos num universo em que tudo que sou eu é explicável. É explicável. E eu preciso fazer dessa forma. A fé atual é uma forma de prisão imanente. Ou seja, naquilo que a gente considera de material, imanência, aqui e agora, hic et nunc. Aquilo que eu considero de imanente, atual, individualista. É difícil saber, apesar da imensa importância da religião hoje, institucional e pessoal, nos dois campos. É difícil saber se a fé média das pessoas é uma forma sofisticada de ateísmo religioso. Ou seja, que elas se aproximam de Deus para não colocar o delas na reta, mais do que para se entregarem a um plano. A fé exigente dos evangelistas, a fé exigente dos grandes santos, tenho que pregar, ai de mim se não o faço. A fé que tira alguém do seu conforto em Lisboa e o leva para a Itália, Santo Antônio, a fé que faz alguém dar seus bens, Francisco, a fé que muda a vida de um homem dissoluto, como Inácio, ou como Agostinho, a fé que faz uma jovem bonita e rica, como Clara, abandonar tudo e entrar numa vida. Esta fé é uma fé de entrega a um plano maior. Esta fé atual é uma fé que me favorece em tudo. Se eu estou triste, Deus me consola. Se eu estou alegre, Deus me confirma. Se eu tropecei, Deus me ampara. E se eu tenho metas, Deus me leva a elas. Similar ao tratamento que muita gente dá ao seu cachorro. Ele está sempre ao meu lado. Fica feliz quando eu volto. Claro, você dá a ração. Ele associa a sua chegada à comida. A felicidade dele é total. É alguém que lhe ama profundamente. Vem aquele velho teste. Coloque sua mulher no porta-malas do carro e no outro um cachorro. Deixe 3 horas e abra e veja a reação. Aí você vai saber quem lhe ama de verdade. O cachorro que você colocou vai ficar super feliz que você abriu o porta-malas. As mulheres raramente interpretam isso como felicidade. O que significa isso? É mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. É possível. E é possível que uma parte desta nova religiosidade tenha a ver com a emersão de um homem líquido
que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. E eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, 16, no 19 eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Então, este é o grande desafio. O campo é bom, porque nós temos hoje um prestígio religioso maior do que nunca. A influência política das religiões em 2015 no Congresso é maior do que em 1950. Getúlio Vargas, ateu total, inaugurou o Cristo Redentor em 31. Abriu todos os congressos eucarísticos da era Vargas. Facilitou o Congresso Eucarístico de Porto Alegre, que já não era mais no governo dele. Ele já estava deposto. Ou seja, porque ele sabia, como Napoleão, que perguntado pelo Papa Pio VII, você pode governar sem Deus? Napoleão disse, sem Deus eu posso, sem os bispos não. Então, esse é o aspecto prático de um homem prático, como Napoleão ou como Getúlio, ateus como Potts. Agora, esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Não? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio é o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas e para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sob o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado.